da região autônoma, em que os salários... Veja, os próprios preços internacionais do petróleo, cada vez mais, eles dependem de movimentações puramente financeiras, com um número de contratos futuros maior do que os contratos de entrega física do produto, que vai determinando aí, por exemplo, o Brent. Então, veja, cada vez mais a especulação, ela puramente financeira afeta o comportamento dos preços desse produto. Portanto, você tem uma estatal, você tem uma gestão que ela não é orientada de acordo apenas com o princípio de maximização do valor para os acionistas, mas se preocupando também com as questões e problemáticas internas, nacionais, ela é essencial. E isso tem um elemento, como você falou, muito da separação entre gestão e propriedade. Quem faz a gestão, quando você contrata CEOs que estão preocupados com maximização do valor de ações, eles não têm vínculo nem preocupação nenhuma com as questões nacionais e os impactos que a gestão desse tipo de política vai ter na vida, por exemplo, da classe trabalhadora. É por isso que os países asiáticos, eles têm um processo de gestão muito diferenciado, né? A Coreia do Sul resistiu e resiste até hoje a implementar um processo de gestão, de separar a propriedade da gestão, porque eles têm clareza que muitas vezes esses CEOs, esses gestores, eles têm uma mentalidade curto-prazista. Eles não pensam no longo prazo, como o Paulo falou, como você falou. Então, ter isso em mente, né, é importante dessa questão da especulação no mercado financeiro em torno dos preços do barril do petróleo. Pessoal, aliás, só mais uma coisa, Paulo. Vai lá. Não, porque eu acho que são duas discussões aqui também, que a gente vai colocando, que o petróleo é somente um mote, o preço do barril, o preço da gasolina, mas existem dois pontos aqui. A determinação dos preços de petróleo, como o Wallace colocou, passa pela financiarização do petróleo, né? É isso, né, Wallace? Entre aspas, né? A financiarização do petróleo, né? Mas existe um outro elemento, porque se os americanos combinar o jogo com a Arábia Saudita, eles controlam o próprio preço do petróleo. O que aconteceu em 2014, por exemplo, aquela queda de 300% do preço do petróleo, foi uma combinação muito fácil entre o governo americano e o governo saudita para quebrar Brasil, quebrar Irã, quebrar Venezuela e quebrar a Rússia, né? Isso é documentado, já tem tese de doutorado defendido sobre isso, ou seja, Wall Street e a Arábia Saudita combinando o jogo para quebrar os países que os americanos não julgam, não são bons amigos dos Estados Unidos. Acho que esse é um ponto. O outro ponto tem a ver, porque nós quatro aqui, nós somos nacionalistas e pensamos no projeto nacional de desenvolvimento, cada um do seu jeito aqui, nós temos um ponto comum, que é o nacionalismo e o desenvolvimentismo. Existe uma questão que envolve qual que é o papel estratégico do mercado de ações, tá? Que eu acho que também a China, por ser um país socialista, que eu acho, mas aquilo ali, não que eu quero também importar aquele modelo, porque na China o mercado de ações não é somente um dos locais em que a empresa vai se financiar. O mercado de ações na China, ele é cada vez mais, o seu papel primário é o lugar onde as empresas estatais vão aparecer por lá por um tempo para sentir o pulso do mercado. Somente isso, né? Ou seja, eu acho que existem inovações. Aliás, nós estamos num momento que um país como o nosso precisa de muita inteligência, né? Sabe? E eu acho que seria inteligente, nós também não discutimos somente a questão da empresa, se é estatal, se não é estatal, quem vai controlar, quem não vai controlar. Eu acho que isso existe um ponto comum nessa discussão entre os progressistas em geral. Agora, o que demanda ter discussão é um papel estratégico do mercado de valores no Brasil, né? E acho que a China emite sinais ao resto do mundo de que sim, aquilo ali não é o local supremo da especulação ou do próprio financiamento da empresa, mas também um local onde a empresa pode ir somente com o objetivo de sentir o pulso do mercado. Somente isso, que é isso que as empresas estatais fazem na China. Vão no mercado de ações, voltam e tal, o mercado tá ótimo e tal, e vamos que vamos, né? Então, acho que... Até complementando, Elias, o que você está falando, que o Wallace ia falar, o mercado financeiro, ele pode ser até usando o exemplo da bazuca aí, que o André falou, ele pode ser um negócio muito poderoso para alavancar investimentos, ele é uma potência, até você cita sempre o caso lá das Três Gargantas, acho que o metrô de Xangai, né, que vários projetos foram financiados em parte, não primordialmente, mas em parte relevante em Bolsa de Valores chinesa, né, o próprio, você pegar o Vale do Silício, o Venture Capital, ou seja, não há nada contra o mercado financeiro, né, até porque eu trabalho nele, então não posso ser contrário ao mercado financeiro como um todo, apesar de eu criticar 90% do que o mercado financeiro faz, mas ele pode ser, em tese, usado para, vamos dizer assim, potencializar investimento e potencializar a tecnologia. Eu acho que a China faz muito disso. Eu estava vendo agora, recentemente, os últimos IPOs na China,
que foram empresas que receberam muito subsídio do governo, muito financiamento do governo, muito incentivo do governo, e também estão se alavancando com IPOs nas empresas, né? Hoje eu escrevi no meu blog um artigo sobre a NIO, N-I-O, que significa céu azul em inglês, que é hoje já a quarta maior empresa do mundo de carros, passou a GM, que é uma empresa elétrica, a Tesla chinesa, né? Na verdade, a China tem já uns 5 gigantes de carros elétricos, né? A BYD, aquela que comprou a Volvo também, os Volvos híbridos elétricos se devem a Geely, que é a empresa também chinesa, a NIO, todas essas estão se alavancando no mercado de capitais chinês, nada contra. Agora, a questão é que o mercado de capitais ele é usado para financiamento de longo prazo e para desenvolvimento tecnológico. É exatamente esse carro aí, achei maravilhoso, da NIO. Vejam, pessoal, isso é uma empresa chinesa que já é maior do que a GM. Vou repetir, maior do que a GM, né? Já está entre as 4 maiores do mundo. Então, a questão é como direcionar vamos dizer assim, as empresas para se desenvolver e para fazer os investimentos de longo prazo, na linha do que o André estava falando. O próprio Estados Unidos vem sofrendo muito com isso. Tem um livro maravilhoso do Brad DeLong, né, que é o Concrete Economics. É um livro que eu sugiro que todos, se possível, leiam. Ele conta a história americana da perspectiva hamiltoniana. E a grande crítica que ele faz aos Estados Unidos é que, ao se fixar em Wall Street, os Estados Unidos esqueceu das suas raízes desenvolvimentistas hamiltonianas. Então ele faz todo um recontar da história americana do Hamilton, do Theodore Roosevelt, do Franklin Delano Roosevelt, do Eisenhower, né, que são grandes pensadores, estrategistas americanos, né, e grandes desenvolvimentistas americanos que levaram os Estados Unidos a ser o que é. Não foi o Wall Street que levou os Estados Unidos a ser o que é, né? A crítica que o Brad DeLong faz é que, a partir dos anos 80, com a abertura do Reagan, quando os Estados Unidos virou uma economia do tipo FIRE, que ele chama, que é finanças, seguro e real estate e shopping center. Aí virou aquela pataquada consumista, de especulativa, de curto prazo, de bolha imobiliária, e aí que os americanos capotaram especialmente em relação à Ásia, dado que os asiáticos viraram hamiltonianos, né? Então eu acho que é legal fazer esse contraponto aqui das finanças de curto prazo, das finanças de longo prazo e do papel que os mercados de capitais têm. Eles podem ser maravilhosos ou podem ser péssimos também, né? Não é nada intrinsecamente bom ou ruim neles, né? Nesse ponto, eu queria pegar exatamente o gancho que o Elias levantou, porque discutir a Petrobras é discutir o desenvolvimento tecnológico do país, né? Então, é exatamente esse o ponto. Eu acho que o Elias ele toca num aspecto importante, que é o seguinte: toda vez que você tem rendas de petróleo, essas rendas, elas são rendas de monopólio. Então, você está lidando com um bem, como eu já falei, é um bem comum. Isso eu e o Paulo, a gente trata no nosso curso sobre o Brasil, a economia que não aprende. É um bem comum, então ele não é facilmente apropriável, é como conhecimento. Então, em geral, você precisa ter o Estado ali no suporte para fazer uma boa alocação desse recurso. E aí vem o ponto: o petróleo gera muita renda. Isso que o Elias está colocando é muito correto. Como que eu canalizo essa renda? Então, quando a gente fala de Petrobras, e o Daniel Araújo levantou um ponto aqui muito, muito correto, ele falou: petróleo tem que ser caro, porque é poluente. O sistema de mercados não precifica adequadamente o preço do petróleo pelos danos ambientais que ele causa. Então, o preço do petróleo, de fato, ele tem que ser alto para que ele financie a migração para outras matrizes tecnológicas. E daí a importância da coordenação do Estado. E isso já nos leva, então, né, aqueles países que foram péssimos alunos do Consenso de Washington, é o pessoal que não entra nem na escola do Consenso de Washington. Passa assim, quando ele chega perto, a polícia já fala: sai daqui que você é mau elemento, você é maçã podre, você vai causar problema aqui dentro. E aí a gente vai lá para o Oriente Distante, né, lá para a Ásia, e a gente vê países... Para a nossa base em Xangai, não esqueça disso. A gente vê, né, países que conseguiram alocar essas rendas, não só do petróleo, mas de uma série de outras atividades, para produzir estágios superiores de tecnologia, para melhorar e gerar desenvolvimento. E a China é esse caso exemplar, modelar. O Elias está tentando modelar, né, Elias? Mas é difícil porque ela foge, né? Ela não se sujeita facilmente aos modelinhos, né? Eu busco universal particular, entendeu? Eu busco universal particular, então acho que... Cara, uma hora você vai ter que explicar com calma isso daí, porque até agora eu não estou conseguindo entender direito o que você quer falar com esse universal que você busca no particular. São Por isso que eu já pus na vinheta, cara, porque é o raio jaburizador. É o universal no particular. Wallace,
Não, Paulo, repete o nome do livro aí que você citou, sobre os Estados Unidos. Concrete Economics. Concrete Economics. Eu tenho ele por aqui em algum lugar. É de concreto, né? Concreto. O subtítulo dele é o Hamiltonian Approach para entender os Estados Unidos, né? É o que aliás, agora o Hamilton, né? Ele surgiu com força, porque ele primeiro incorporou o Trump e agora ele incorporou no Biden. O Hamilton tá tão forte lá que tá trocando de presidente e nada tá mudando. Ele não é só que ele tá na Broadway, naquele musical, no Disney Channel. Para quem tem Disney Plus, custa só R$20 por mês. Assistam o musical da Broadway que tá no Disney Plus. Então é isso que você está fazendo durante a semana, quando você não responde nossas mensagens. Lógico, claro. Tá, eu estou assistindo Mandalorian, eu sou um Star Wars geek, abrindo meu coração aqui, eu assisto Mandalorian e assisto... Aliás, depois a gente podia falar de filmes. Vamos falar do Tigre Branco, cara. Tem um filme, o André puxou um pouco aí. Cara, eu só queria falar uma coisa séria, só. Então vai, fala do papo chato aí, vamos falar do divertido depois. A gente vai falar da Índia, é uma coisa séria. Porra, é porque a Índia enfrenta a China, e você não gosta de falar da China, da Índia. Tá certo. É porque a Índia levanta o tupé e fala, não, aqui não, a 5G da China não entra aqui, eu vou me aliar aos Estados Unidos. Vai lá, Elias, que daqui a pouco vai que a gente vai começar a só para responder a pergunta do Paulo, eu vou dar uma dica para o Paulo. Quando nós estamos fazendo essa discussão de projeto nacional de desenvolvimento, eu falo do papel estratégico do mercado de capitais, você dá exemplos disso. O André Roncalha fala da riqueza comum, o Wallace fala das lógicas de funcionamento. O que nós estamos fazendo aqui, né, é justamente descobrir o universal no particular. É isso que nós estamos fazendo aqui. O dia que nós chegarmos a uma síntese do que todos nós estamos falando, nós descobrimos a alma nós estaremos diante da anatomia da sociedade, né, que segundo Hegel é a economia política da sociedade, né? Então, o que nós fazemos aqui, mesmo se nós só sabemos, é uma busca do universal no particular. É por isso que eu não refuto e nem aceito todas as teorias que chegam para mim. Porque o importante é fazer isso que nós estamos fazendo, né? Porque se eu colocar aqui uma teoria para vocês, vamos partir disso aqui, porque isso aqui tá... Isso é idealista, porque coloca-se o pensamento antes da matéria, né? Sendo que é o contrário, a partir da análise da matéria, vamos chegar no pensamento, né? Então, acho que assim, a gente ia falar de filme, mas você quis trazer para a metodologia, mas tudo bem. Então, eu posso te chamar de um indutivista, um indutivismo jaburiano, e eu concordo, eu gosto disso, mas só para ver se eu entendi direito. É por aí? Cara, eu sou um bolchevique brasileiro. Pô, não, essa é a minha definição. Mas eu estava querendo ir para o lado da metodologia, não da economia política. Pessoal, eu acho que vale a pena, depois dessa, eu passar de novo a vinheta para o pessoal notar que eu coloquei isso na vinheta. Tá na vinheta, universal no particular. Eu já tenho uma quedinha pelo Elias, depois desse olhar raio-x aí. Eu só quero ver como é que eu vou colocar o Paulo com uma bazuca, cara. Essa vai ser a vinheta mais difícil. Paulo com uma bazuca. Cara, eu sou socialista. Eu falei pra minha companheira que, cara, é o seguinte, eu sou socialista, cara. Então, meu coração cabe em todo mundo, parceiro. É só não ter ciúme. É isso aí. Wallace. É brincadeira, meu coração tem dona, e a dona é a Michele Diniz, tá? Só pra deixar isso claro pra vocês, meu coração tem dona, e a dona Michele Diniz, que é a dona do coração. Você não vem com esse papo aqui com a gente, não, Elias. Porque quando sai do ar, você fala outra coisa pra nós aqui, você se rasga de amor pela gente. É o coração intelectual. Não, eu queria, cara, tocar no ponto, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho que tem um filme que eu assisti, eu acho que todos nós assistimos e comentamos rapidamente, né, entre a gente, que é o Tigre Branco, porque traz uma economia, traz um país que está em uma ascendência na economia internacional. E, ao mesmo tempo, é um filme, cara, que traz várias problemáticas sociais, né, culturais também, pra gente, né, da Índia, que é o Tigre Branco, né? Por exemplo, tem um elemento ali, cara, que eu acabei estudando recentemente, que é a ascensão ou a trajetória de catnap tecnológico da Índia, sustentado pelo setor de serviço de tecnologia da informação e da comunicação.
como é que eles investem pesado. E o filme, de certa forma, tangencia essa temática, além de várias outras temáticas. O André puxou vários pontos que eu acho relevante, a questão da meritocracia, dos conflitos de classe que permeiam um país tão complexo como a Índia grande, que tem um mercado interno brutal, cara, brutal. Esse filme do Tigre Branco, na verdade, ele é uma aula de desenvolvimento econômico, né? Porque ele te mostra a questão, primeiro, da desigualdade brutal de um país pobre, segundo, do nível de corrupção generalizada em todas as instâncias que você puder enxergar. Terceiro, a questão do preconceito, né, embutido no coração da sociedade, né? Quem não assistiu, assista, tentando não dar spoiler aqui, mas você vê a dimensão do preconceito na Índia, que é brutal, assim, que está introjetado na psique das pessoas. É um negócio, como disse o André, o filme é um soco no estômago, né? Porque você vê o cara que ele mesmo tem preconceito dele, assim, a história de um garoto muito pobre da Índia, que o sonho dele é ser servant, né? Como é que a gente fala em português isso? É tipo de um empregado, né? Mas é quase um escravo, né? O sonho dele é ser quase um escravo de uma família rica, né? De uma casta elevada, porque ele é da casta. Aliás, eu estive na Índia já há uns anos atrás, fiquei um mês lá e eu fiquei chocado, porque até hoje eles têm esse sistema de casta, né? Então, tem a casta dos intocáveis, são pessoas que elas nem conversam com você, porque elas são tão... vai ter democracia assim, ainda, né? Então, exatamente, belo ponto, né, para destacar, né, que todo mundo vende como a maior democracia do mundo, com 500 milhões de habitantes, 500 milhões de votantes, né, porque o Modi, lá, o Narendra Modi, ele teve 500 milhões de votos, né. E, aliás, isso que você falou, Elias, é uma tensão que aparece durante o filme todo, que os próprios caras da Índia estão revoltados, porque eles falam, cara, porque tem uns caras que vêm de Nova York, né, essa que é a graça do filme, tem dois caras que, o filho lá do clã, que é super rico, ele foi estudar em Nova York, então ele veio com uma cabeça de yuppie de Nova York, e aí ele chega na Índia e ele fica chocado em ver, isso é 2008, 2009, assim, não é que é anos atrás, é a Índia de agora, e ele fica chocado com a corrupção que ele vê e com o atraso que ele vê, né, que é um negócio que não cabe na cabeça de um ocidental, né, e ele fala, pô, como é que num país que é tido como a democracia do mundo, que cresce super rápido, tal, como é que tem tanto preconceito, tanta desigualdade, tanta corrupção, né, então o filme realmente é maravilhoso, assim, tem alguns filmes que a gente até, conversando entre nós, né, que a gente achava legal falar aqui, que são também o Fábrica Americana, que é um super filme legal também, apesar de que o Elias, ele tem um ponto aí, o Elias, ele é... O Elias, ele adora o Obama. Elias, eu já passei 2 vezes a vinheta, para. Não vou passar de novo. Esse filme, cara, Elias, o Obama tem duas questões aí. Ele foi editado pelo Obama. Vai lá, fala aí. Manda cara, o Obama é uma das maiores mediocridades da história política norte-americana. E o fato de financiar esse filme, por exemplo, cara, só é uma desmoralização, né, cara? Ou seja, enfim... Ó, vocês gostam do Obama, pô? Ia falar deixa eu só... então... Vai lá. Eu só quero indicar dois filmes e seriados nessa linha. Um que foi de um tempo atrás, que é o 3%, que é um seriado brasileiro, né, na Netflix, e mostra o que é a selvageria dessa ideia de neoliberalismo, que é você fazer as pessoas competirem, né, de uma maneira realmente brutal para conseguir atingir os 3% da sociedade. E ali mostra que a dinâmica da concorrência ela é multifacetada, então tem aspectos de racismo, de classe social, está tudo envolvido ali. Novamente relembrando, semana que vem Silvio Almeida estará aqui com a gente vai trazer todos esses temas relacionados à dinâmica, né, e o efeito dessa luta do capitalismo, do neoliberalismo sobre a organização social, né, e a vertente, né, que o Silvio trouxe para a gente de um racismo estrutural, de uma visão, né, do capitalismo como sendo essencialmente racialista, e por isso causando uma série de desigualdades, não apenas na renda, mas também no recorte de raça. E o segundo filme que eu queria colocar para vocês, quem não viu, é A Plataforma, né, que ele estreou aqui no Brasil, e ele mostra uma sociedade, na verdade, é uma espécie de panóptico Foucaultiano, né, em que você tem uma plataforma Peraí. Panóptico Foucaultiano. Com muita calma nessa hora. Mas eu não vou explicar isso agora, eu vou deixar para o pessoal. O cara vai falar panóptico Foucaultiano como se fui no banheiro fazer xixi. Mas é basicamente uma sociedade de autocontrole, e aí tem uma plataforma cheia de comida que ela vai descendo.
e tem centenas de andares, só que as pessoas têm que ir pegando a comida por um tempo ali muito determinado e não pode guardar, não pode acumular comida, que é a ideia típica do que eles chamam de trickle-down economics, né? Que se você der dinheiro lá para os ricos, o dinheiro ele vai eventualmente chegar na base da sociedade, só que, claro, como é arte, feito de uma maneira muito mais evidente, né, bem brutal, mostrando que é o acesso, né, das pessoas aos bens que a economia produz, e que não é muito diferente daquilo que a gente vê no capitalismo como um todo e todos os seus problemas, a despeito do avanço tecnológico, da melhoria das condições de produção e tudo isso que vai, né, fazendo com que, né, a organização mundial, né, da produção tenha levado muita gente acima da pobreza, mas ainda a desigualdade é brutal e ainda muita gente, né, morre de fome, principalmente crianças, né, que morrem de doenças preveníveis. Então, esses dois filmes, novamente os 3%, eu acho que eu estou errando o nome do filme, é O Poço. Tem razão, José Walter, é O Poço. O Poço. Não, a plataforma, acho que é o nome em inglês, que acho que é um nome bem mais adequado, né, do que o Poço, mas enfim. Elias, você quer sugerir algum filme aí? Que se eu não sugerir, eu vou sugerir mais o outro, porque eu tenho assistido muitos filmes. Eu queria sugerir, porque, aliás, tem que ver se esse filme tem na rede, que é chamado O Chefe, que é a história do presidente da Haier. A Haier é uma grande multinacional chinesa, que era uma empresa de cantão e povoado, uma Town Chip and Village Enterprise de 40 anos atrás, e a história do filme é eles buscando parceiros no mundo afora, né? Então tem uma parte do filme que eles vão na Alemanha e tentam falar com uma empresa alemã, olha, estou aqui com uma empresa, quero que vocês investam nela, vamos fazer negócio junto, que não sei o quê. E o executivo alemão diz o seguinte, ó, isso aí vocês podem pegar tudo o que quiser da gente aqui e tal, porque daqui 100 anos vocês nos alcançam, né? E a história do filme mostra que depois de 15 anos a Haier já estava no mercado alemão, já tinha quebrado essa empresa alemã, né? E o final do filme é essa empresa se instalando nos Estados Unidos com a bandeira chinesa sendo hasteada no território americano, né? Então acho que é um filme que mostra do que é a empresa? Eu não peguei, Elias. O que a empresa faz? A Haier ela produz ar-condicionado, é o mesmo mercado dessa empresa. Sei. Sim. Sabe, ar-condicionado, geladeira, televisão, ou seja, ela tem um portfólio. Qual é o nome de novo, Elias? Né? Qual que é o nome do filme? Oi? Qual que é o nome? O Chefe. O Chefe. Boss. Mas em português é O Chefe. Eu assisti no Brasil, numa mostra de cinema chinês que houve há uns 15 anos atrás em São Paulo, que eu fui com o meu orientador, inclusive, e esse filme me marcou muito, particularmente. É um filme maravilhoso, vamos dizer assim, né? Cara, e também tem uma série, pessoal, que eu queria propor. Tem uma série no YouTube que é em inglês, In Name of the People, ou seja, em nome do povo, né? Que relata o combate à corrupção na China de um tempo para cá. Então, mostra todas as contradições do Estado chinês, as contradições da campanha anticorrupção que está tendo hoje no país, mostra um certo grau de despolitização da sociedade, funcionários públicos indo para cima de grandes chefes do partido, enfim. É uma série que está passando, que tem no YouTube, né, e ela é legendada em inglês. É uma série espetacular que trata dessa realidade chinesa do combate à corrupção. E vocês vão ver que é algo oposto à Operação Lava Jato, né? Mas eu acho que, enfim, já dei as minhas dicas de cinema e cultura em geral. Dando spoiler, eu acho que o tema-chave nosso aqui é do vícios privados, benefícios públicos, né? Que essa é uma coisa da fábula das abelhas, e a gente abriu falando de Petrobras, e acho que, obviamente, que não preciso explicar aqui para nenhum de nós quatro aqui, essa ideia faz muito sentido, né? De que do vício privado virar o benefício público, né? É claro que em alguns casos, quando o sistema de mercado funciona, ele funciona porque vícios privados, ou seja, a ganância, né, leva a bem comum, né? O exemplo clássico do Adam Smith, do padeiro do Adam Smith, né? Não é da benevolência do padeiro, nem do açougueiro que a gente tem o nosso pão e que a gente tem a nossa carne. Então, obviamente que a ganância é um driver da sociedade e é um vício privado que traz benefício público. Agora, a gente está muito longe, né, de acreditar que isso pode ser levado para outras esferas da vida, como saúde, educação, bem-estar, desigualdade, meio ambiente, petróleo, né? A gente estava aqui, no caso, falando de petróleo. Mas eu queria falar de um último filme, rapidamente, porque eu acho que vale muito a pena, também nessa linha de meio ambiente que a gente estava falando, que é um filme que eu assisti recentemente, que é Sea of Shadows, que é O Mar das Sombras,
Na verdade, é um documentário que mostra um caso no México, numa região muito pobre do México, ali na Baixa Califórnia, de alguns peixes que estão entrando em extinção, porque tem um cartel que se instala ali para pescar um peixe que é proibido e vender na China. É um peixe que chega a custar $50 mil na China, e ele está basicamente destruindo uma das regiões mais lindas do México, que é o Mar de Cortés, né? E todo o entorno do Mar de Cortés, que é a Baixa Califórnia, fica ali na pontinha da Califórnia, né? Ela é ocupada por regiões muito pobres, assim, uma pobreza extrema e cartéis de droga, e eles montaram esses cartéis de pesca ilegal, né? Então todo o filme mostra como essa busca incessante pelo lucro, né? E que resulta na pesca ilegal de um peixe para ser vendido na China, e aí tem toda uma cadeia de corrupção das autoridades mexicanas em Tijuana, que levam com voo direto para Xangai, né? Tem a corrupção das autoridades em Xangai, a corrupção no México, a desigualdade e uma condição de vida deprimente desses mexicanos, e a destruição do meio ambiente. Ali é um super filme, Sea of Shadows, que, aliás, vai na linha, talvez vocês tenham assistido já, daquele Sicário, que é um filme maravilhoso sobre os... Maravilhoso, é um filme brutal, né, com o Benício Del Toro, sobre os cartéis e a história dos cartéis na fronteira com os Estados Unidos, o Sicário, né? Aliás, o último filme, já que é para falar de filme, o Benício Del Toro interpretando o Che Guevara. Você viu esse aí, Elias? Esse é legal, hein? É um filme de 3 horas com o Benício Del Toro contando a história do... Tem o Che Guevara 1 e 2, né? Isso daí também eu achei legal. Pode falar do Adam Smith um pouquinho, rapidinho? Deve. Já esgotei. As pessoas me perguntam quais as disciplinas que eu ofereço na universidade e tal. Eu sou professor de pós-graduação na economia e nas relações internacionais, e a disciplina que eu ofereço na economia é teoria e política do desenvolvimento econômico. E por incrível que pareça, Marx é um autor que comparece menos e Adam Smith comparece mais essa minha disciplina, né? Porque a ideia que eu coloco, que eu tento passar de Adam Smith é o seguinte... Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Marx comparece menos e Smith comparece mais na sua disciplina. Sim. Boa, vamos lá. Sim, porque, por exemplo, essa questão que você coloca do padeiro e do açougueiro, né, isso me levanta uma bola para uma discussão mais filosófica com os alunos, que é a seguinte: o mercado só funciona na medida em que algo que o negue apareça. Não é? Que é o planejamento econômico, ou seja, o planejamento econômico, em grande medida, é a negação da negação dos mecanismos de mercado. Não é? Então, eu uso essa paródia do padeiro e do açougueiro para dizer o seguinte: funciona, desde que chegue algo que negue a sua negação, né? Que é a planificação econômica, né? E a marcha da humanidade para a abundância socializada demanda cada vez mais o mercado, vamos dizer assim, tendo a sua negação da negação a níveis cada vez maiores, vamos dizer assim, né? Até chegar ao ponto em que os seres humanos podem usar um computador, por exemplo, para planificar a economia on demand, ou seja, online, né? Enfim, são 5 aulas de Adam Smith que eu ofereço nessa disciplina. Mas por que você chama de negação? Por que negação da negação? Não entendi direito isso. A negação do mercado se apropria do ponto mais... Você nega uma coisa, eu sou contra o mercado, tá? Vamos dizer assim, eu sou contra o mercado. Só que ser contra não resolve muita coisa na vida. O que resolve é você se apropriar do ponto mais alto do que ele pode se oferecer, até para negá-lo, né? Ou seja, o planejamento econômico, ele pode se apropriar do que há de melhor do mercado para, em seguida, superar o mercado. Né? Tá. Que é basicamente isso. É o que a China faz, né? Sim, é exatamente o que a China faz. Ou seja, o socialismo de mercado, em grande medida, esse conceito que a gente está tentando construir também, que não é fácil, é basicamente isso também, né? Ou seja, é a negação da negação do mercado. É a apropriação do ponto mais alto daquilo que o planejador econômico mais odeia, que é a ação das leis do mercado, né? Enfim, é uma viagem que eu gosto de fazer aí, mas... Eu queria aproveitar aí. Nessa série aqui de sugestões, eu li essa semana um artigo do Roberto Andrés, né, que saiu na Piauí desse mês, Vivendas do Alvorada. Eu, inclusive, já entrei em contato com ele, eu em breve vou fazer uma conversa com ele ali, possivelmente em março, e é um texto muito forte, porque eu acho que ele mostra o produto final do modelo econômico que a gente tem, desde quando a gente fala de petróleo, quando a gente discutiu a produção de alimentos aqui em outra ocasião, quando a gente fala de educação, de saúde, né, no meio da pandemia, e ele vai mostrar como os espaços sociais segregados na nossa sociedade produzem cidadãos
e subcidadãos, se a gente usar o conceito do Gessé Souza, de subcidadania. Só que ele vai mostrar isso no espaço das cidades, que é essa lógica de condomínio, que, segundo ele, né, chama Vivendas do Alvorada, que ele usou, né, como analogia do Vivendas da Barra, que é onde o Bolsonaro, né, tem a casa, onde ele fez o quartel-general da campanha dele. E ele vai mostrar como que o Bolsonaro levou essa lógica dos condomínios lá para o Palácio da Alvorada. E é um texto muito forte, é um texto, acho que deve ser estudado, por isso que eu falei com ele, acho que vale a pena a gente bater um papo mais delongado com ele, para ele explicar, porque esse é o produto final do conflito distributivo, né? E ele gera uma sociedade em que as pessoas produzem o seu modelo de bem público dentro do condomínio, né? Que é segurança, que é lazer, tudo aquilo que normalmente numa sociedade, como Elias sempre coloca, uma sociedade que tem projetamento, o espaço público, ele é muito mais compartilhado, ele é muito mais, né, utilizado, as cidades. Então, se você pegar a escala de prioridades da sociedade que foi colocada, né, em concorrência nas eleições de 2018, você vê que a lógica do condomínio confere a quem mora no condomínio aquilo que a sociedade mais deseja, né? E o primeiro ponto é o quê? É segurança. Então, é um texto muito forte que eu sugiro a todo mundo aqui que leia com cuidado. Vale muito a pena, depois eu deixo também o link aqui na descrição, tá, pessoal? Wallace. Não, cara, eu queria só tocar um pouco no filme lá ainda, para concluir essa parte, porque, assim, o Tigre Branco, cara, ele tem uma questão de conflito de classe que eu acho bem interessante, que se reflete também aqui na nossa sociedade. Porque a ideia, é óbvio que lá se trata muito da questão da casta, mas da relação entre capital e trabalho, na relação entre aquele que contrata e aquele que trabalha. Porque no filme, né, a gente vê isso também aqui, por exemplo, no filme A Que Horas Ela Volta, né? Quando o seu patrão, ele te trata ou quer construir uma relação de intimidade que ela não existe, porque, na verdade, o que predomina é uma relação de contrato, onde eu compro a sua força de trabalho, você é um assalariado, e, portanto, o nosso vínculo subjetivo, interpessoal, ele não existe. E isso fica muito em evidência quando começa a haver os conflitos entre as duas partes, né? E aí, quando se utiliza, por exemplo, o conceito de meritocracia, o conceito de colaborador, é um processo de transformação e substituição da ideia do que de fato predomina na lógica capitalista de produção, que é uma relação conflituosa. Então, a ideia de você se tratar o outro como membro da família, como, por exemplo, no Tigre Branco, né, em determinado momento dá a aparecer essa ideia, como aqui no Brasil também as pessoas tratam suas empregadas domésticas, mas a partir do momento que ela começa a exigir seus direitos trabalhistas, né, essa relação, ela se perde, ela se desconstrói, porque, na verdade, que, na verdade ela não existe, né? Contratação. Não existe, mas assim, ela não existe. Ideologicamente, é muito importante eu chamar você de colaborador. É diferente de eu chamar você de trabalhador, explorado, que tem um salário. Ou seja, eu sou seu patrão, eu não sou seu amigo, eu não sou seu membro da sua família, e nem você pertence à minha família, porque essa é a realidade. Mas, ideologicamente falando, você usar o termo colaborador, você usar uma relação de aproximação, né, que vem aquela da ideia da subjetividade, isso cria a impressão e a ideia, a ilusão, né, de que você faz parte de todo aquele mundo, de todo aquele processo. Isso se desconstrói. E o Tigre Branco, ele mostra um pouco isso, assim como também, né, Que Horas Ela Volta. Não sei se vocês lembram bem daquela parte daquele filme Que Horas Ela Volta, quando a proprietária daquela casa e a patroa esvazia a piscina. E alguém pergunta, mas por que a piscina está vazia? Porque entrou o rato. O rato que entrou foi a filha da empregada para tomar banho. E é assim que essas relações existem. Entende? De conflito. E a partir do momento que a gente tem, eu acho, pelo menos eu acredito muito nisso, essa consciência de classe, né, nós nos posicionamos muito mais de forma aguerrida, politicamente falando. Né? Não nos deixamos levar por esses conceitos de meritocracia, conceito de colaborador, entendeu? Eu acho que esse filme contribui muito para essa lógica, inclusive pensar em que medida, né, a nossa origem social, a nossa condição social determina o que nós somos. Isso também é outro ponto fundamental. E por fim, tem um ponto que é interessante, que aconteceu muito na Coreia após os anos 80. É a influência, né, intelectual que essas pessoas sofrem quando vão estudar nos Estados Unidos. Por exemplo, nos anos 80, muitos técnicos, né, do Ministério de Planejamento da Coreia foram estudar nos Estados Unidos e voltaram com uma perspectiva de liberalização da Coreia. É por isso que o presidente Kim Il-sung, quando assume o poder em 1993, vem com a ideia de inserir a Coreia dentro de um processo de globalização com amplas reformas.
A Índia, né, sofre muito com isso, tanto é que o André citou isso, tem uma crítica, né, inclusive, do cara falar assim, tá vendo isso aí, ó, é muito influenciado pelo pensamento norte-americano, nós não queremos isso aqui, entende? E isso é importante para a gente refletir em que medida podemos estudar em determinadas regiões qual é a influência ideológica de pensamento que sobrecarrega sobre essas pessoas, para a gente pensar o que Elias coloca sempre, um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento nacional, romper e, ao mesmo tempo, já mudando de assunto, essa complexidade das pessoas aqui no Brasil. Ninguém pode falar neoliberalismo que a pessoa já fica assustada e ataca. Né? O André falou várias vezes neoliberalismo hoje, e eu acho que foi proposital em apoio ao professor Silvio Almeida, entende? Porque ele sofreu horrores ontem de várias pessoas. Porque eu sou um homem branco, né? Então aí o efeito é menor, né? Então, verdade, André. Agora, veja, o FMI publicou um estudo em 2016, utilizando o conceito de neoliberalismo, dizendo que é uma agenda falha, que gerou desigualdade, que gerou instabilidade. Saiu outro estudo agora mostrando que as ideias do neoliberalismo elas estão se enfraquecendo no mundo inteiro. Eu não vi ninguém xingando o FMI, cara. Ninguém, absolutamente ninguém. Exato. Absolutamente ninguém. Olha, se eu já falei neoliberalismo no meu Twitter tantas vezes, eu nunca fui atacado. Nunca. O Silvio Almeida também é o seguinte, o Silvio Almeida, ele tá... Primeiro que eu faculto ao Silvio Almeida, talvez o intelectual da nossa geração, eu falo geração minha, do André, do Wallace, do Paulo, todos nós temos a mesma idade, talvez seja o intelectual mais brilhante da nossa geração, né? O Silvio. Não, o Paulo tem a minha idade. O Silvio Almeida, ele talvez seja o intelectual mais completo no Brasil, da nossa geração de intelectuais, o Silvio Almeida, né? Agora, o fato dele ser negro, rapaz, isso gera um desconforto que não é qualquer coisa, né? Você pega, por exemplo, a entrevista dele no Roda Viva, a cara que a Vera Magalhães fez, quando ele falou em Hegel, falou em Kant, ou seja, falou em... Porque o cara é um cara muito capaz, diante de gente, enfim. Então, a história do Silvio é interessante, porque o Silvio Almeida, o pai dele foi goleiro do Corinthians. Obrigado, Elias, por evitar uns processos aí pra gente. Não, o Silvio Almeida é um cara, enfim, eles vão conhecer, porque o Silvio Almeida é um amigo particular. Porque você parou bem no momento que você ia tecer comentários sobre as pessoas. Obrigado. Isso diminui os processos. Não, cara, quem faz comentários, o cara que junta, por exemplo, o Wallace é o cara pica, né, como diz no Rio de Janeiro, ele chuta o pó da barraca, né, com muito argumento científico, né, ou seja, ele chama a Vera Magalhães de burra, mas sem falar de burra, né, chama de uma outra forma, né. Então, só para quem está nos acompanhando, relembrar, na semana que vem nós teremos a presença do Silvio Almeida aqui no Conexão Xangai, e a gente, sempre que puder, vai fazer isso. Sempre que a gente sentir que tem alguma mensagem, que é uma mensagem que questiona o status quo, que é uma mensagem diferente do discurso neoliberal, eu vou falar várias vezes aqui, a gente vai trazer a pessoa, tentar trazer a pessoa para conversar com a gente, não porque a gente seja, né, caridoso, nem nada. Não, é porque se incomodou, é porque a gente precisa explorar. Porque tem algo aqui que, né, de alguma maneira, está sendo bloqueado. Então, a gente vai jogar luz em cima disso e vai tentar ver, né, o que a gente pode tirar e veicular, né, de maneira mais ampla a mensagem. Já vamos, então, nos encaminhando para o final. Eu vou pedir para os nossos queridos popstars econômicos aqui fazerem suas considerações finais. E quem tiver aí aqui no quadro, rápido hoje, cara. Com a internet ruim, faça logo, porque quando, né, da última quinta-feira, o João Desmanuel deixa eu só foi fazer a fala final e acabou sendo, né, eliminado. Deixa eu só pegar o gancho. Hoje eu não falei nada de psicologia e psicanálise, vocês sabem que eu sou fã disso. Eu vou pegar o gancho dessa definição do programa que você deu agora, que foi maravilhosa, André, jogar luz no que incomoda, né? Isso é totalmente psicanalítico. Eu acho que essa é a postura que a gente tem que ter na nossa vida em relação a tudo, né? Em relação à nossa vida pessoal, aos temas que a gente quer entender, que a gente quer estudar, porque quando incomoda é porque tem coisa ali. E se tem coisa ali, a gente tem que jogar luz para entender melhor, não para sair tendo uma conclusão já fechada, binária, maniqueísta, mas não, vamos jogar a luz ali. Eu acho que um pouco a gente tentou fazer isso com a Petrobras hoje. Vamos jogar a luz nessa decisão, vamos entender as várias nuances, as várias perspectivas, né, e tentar daí tirar ideias e tirar conclusões, se possível, né. Então, eu achei fantástico, né, esse seu lado psicanalista, a gente conversa bastante, né, eu acho que ajuda muito, né. Eu não consigo entender a minha vida, nem a vida em geral, sem
a perspectiva freudiana, junguiana e toda a psicanálise, né? Então, com isso eu me despeço aqui de vocês, é sempre um prazer gigantesco, poderia ficar conversando umas 3, 4 horas com vocês, e também fazer o último convite para quem quiser conhecer o nosso curso, Milagre da China. A gente vai abrir as matrículas nessa semana, a gente fez um grupo VIP especial para dar desconto, um desconto grande para quem segue a gente nas redes sociais, quem segue a gente aqui no programa. Então esse é um desconto que só vai estar disponível lá no grupo VIP. Esse grupo VIP vai ser fechado amanhã, então se vocês quiserem participar, entrem logo, tem o link ali no meu blog, basta se clicar. Estou deixando o link agora aqui no chat, tá? Estou colocando o link agora no chat. Boa, obrigado, André. É um grupo fechado em que a gente vai depois disponibilizar o link para matrícula com super desconto, e quem se matricular por lá vai ganhar um e-book do Elias também, do último livro dele, com ampliado, revisado e com textos já sobre a pandemia. Voltando a repetir que isso é só para quem nos segue, para quem está com a gente aqui no Conexão Xangai, no Twitter, no Insta, a gente está fazendo isso, e amanhã a gente encerra esse grupo VIP, depois na outra o curso vai estar aberto normalmente, mas nessa condição especial só agora. Então, agradeço a todos vocês, e realmente é uma aula que vocês me dão aqui todo domingo, que é fantástica, hein, galera? Obrigado, Paulo. E esse foi o No Divã com o Economista, que ainda não tem vinheta, mas eu prometo que em breve terá. Wallace Moreira. Cara, eu quero só mais uma vez, hoje passou muito rápido, cara, já está terminando, mas assim, eu quero mais uma vez manifestar aqui minha solidariedade ao professor Silvio Almeida, é uma pessoa pela qual eu tenho um profundo respeito, admiração, e lembro também, Elias, quando ele falou que era incompatível a defesa e a luta contra o racismo e, ao mesmo tempo, defender uma agenda fiscalista, como, por exemplo, o teto de gastos, e isso assustou a bancada do Roda Viva, né? Eu acho isso extremamente relevante, interessante, como ele foi aguerrido e como ele é aguerrido. Inclusive, né, se você pegar, por exemplo, o Danny Roderick, né, tem vários livros usando o conceito de neoliberalismo, criticando o neoliberalismo, mostrando que a Ásia não passou pelo mesmo neoliberalismo que a América Latina. Eu nunca vi ninguém xingando o Danny Roderick, pelo contrário, amam citar o Danny Roderick nos seus artigos, nos seus textos e nas suas colunas, beleza? O Stiglitz, ou o Krugman, na verdade, eu acho que foi o Krugman, ele escreveu um livro, né, chamado A Consciência de um Liberal, usando infinitamente o conceito de neoliberalismo. Eu nunca vi ninguém com essa agressividade com o Krugman, assim como com o Stiglitz. A professora Leda Paulani tem um livro sobre o discurso da pós-modernidade, em que ela mostra, né, o que é o neoliberalismo, uma discussão profunda, ampla. Eu nunca vi ninguém xingando a professora Leda Paulani. Como o André falou, ele mesmo já falou várias vezes o conceito de neoliberalismo, e eu nunca vi ninguém xingando o André. Portanto, eu manifesto aqui a minha solidariedade ao professor, e a partir de hoje, antes eu usava pouco, vou usar cada vez mais o conceito de neoliberalismo. Todo dia vou dar bom dia para as pessoas mais próximas, né, minha esposa, meu filho, chamar bom dia neoliberalismo, para todos eles, entendeu? E todos os meus camaradas, que eu chamo de camarada, não, agora já falei, você tem que falar, bom dia, você já se vacinou hoje contra o neoliberalismo? Então, boa, era isso. Até a próxima. A perspectiva é essa, contra o neoliberalismo. Elias Jabor. Não, quero agradecer novamente a chance de aprender com vocês, né, e lembrar, Wallace, você tocou num ponto fundamental, que o nazismo ele foi consequência direta de um poderoso ajuste fiscal que a Europa impôs à Alemanha, né, como compensação das perdas da Primeira Guerra Mundial, né, ou seja, é impossível não relacionar neoliberalismo, em qualquer sentido que ele tenha, com fascismo, com nazismo, ou seja, não tem o menor problema com isso. Né? Ou seja, para mim, eu acho que a face monetária do nazismo não é aquele Estado planificado que a Alemanha fez, aquilo ali para aquela época histórica foi aquilo. Hoje o nazismo se manifesta em uma política de eugenia social que o neoliberalismo leva, né? Ou seja, a eugenia hoje, quem faz melhor isso não é não precisa colocar pessoas em câmeras de gás, aplica o conceito de Washington, que vai surgir uma seleção natural na sociedade para os melhores sobreviverem, né? Eu acho que tem que fazer essa relação o tempo inteiro entre nós. E, por fim, eu vou falar em nome dos quatro, aqui, nós quatro, nós não somos intelectuais diletantes, nós estamos aqui buscando o tempo inteiro sínteses que vão formar um dia um sonho de um projeto nacional. E é isso que é a definição da relação entre universal e particular, né, de buscar o universal no particular. O que nós fazemos aqui o tempo inteiro é uma busca incessante do que é universal
na particularidade brasileira. Eu acho que é isso que, inclusive, nos diferencia de uma série de programas de economia que tem na internet e tal, das discussões, né? Ou seja, o nosso objeto mesmo é o Brasil, o futuro do Brasil, e não apenas uma troca de ideia de 4 caras diletantes. Ou seja, nós temos consequência política, né? Acho que esse é um ponto que nos diferencia muito da massa de youtubers, etc., que tenta falar de economia. Enfim, um abraço, obrigado por vocês existirem na minha vida, tá? Não vou falar que é meu passado psiquiátrico, né? Mas vocês me ajudam muito, viu? Queridos, muito obrigado. Como sempre, vocês sabem que eu me despeço com o... Então, para hoje, eu escolhi aqui a poesia Geração Paissandu, de Paulo Henriques Brito, e eu vou deixar a poesia falar sozinho. Vim como todo mundo do quarto escuro da infância, mundo de coisas e ânsias indecifráveis, de só desejo e repulsa. Cresci com a pressa de sempre. Fui jovem com a sede de todos, em tempo de seco fascismo. Por isso não tive pátria, só discos. Amei, como todos pensam. Troquei carícias cegas nos cinemas, li todos os livros, acreditei em quase tudo por ao menos 1 minuto. Provei do que pintou. Adolesci. Vi tudo o que vi, entendi como pude. Depois, como de direito, endureci. Agora minha boca não arde tanto de sede. As minhas mãos é que coçam. Vontade de destilar depressa antes que esfrie esse caldo morno da vida. Deixo aqui um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui no canal, direto lá na TV 247. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, com os meus amigos Wallace Moreira, Elias Jabur e Paulo Gala. Eu sou André Roncalha, muito obrigado pela atenção de vocês. Um excelente final de semana, um restinho, né, de domingo, e uma excelente semana, e até semana que vem aqui com Silvio Almeida. Este foi o Conexão Xangai. Um abraço, pessoal.